Professor E Carlos, aí, tudo bem? Tudo em ordem, meu amigo? tudo em Como você ordem. tá? Tá aí no solo americano, curtindo a Disney, correria. Viagem para descansar, né? Para descansar. Ah, quando Para não dizer o voltar tem que tirar contrário. férias, porque muito é cansado mesmo. É verdade, é verdade. Meu amigo, rapidamente vou dar alguns avisos, tá? E já já a gente começa. Quero. Já já eu faço a apresentação, mas é uma grande alegria, uma grande honra receber você aqui, tá bom? Pessoal, alguns avisos rápidos. A gente tem recebido muita mensagem sobre o curso Premium. O nosso curso Premium, a nova turma, vai começar as aulas, acho que início de março, as aulas EAD já vão ser disponibilizadas em fevereiro. As inscrições devem começar na primeira semana de fevereiro, mas a gente vai abrir uma pré-inscrição agora em janeiro. Tá, o pessoal mandou muita mensagem, a gente vai abrir uma pré-inscrição. Bom lembrar que, como de praxe, alunos premium, eles têm um desconto especial, além do desconto do próprio curso premium, e que nas primeiras 48 horas do início das vendas, há um desconto normalmente bem substancial, normalmente algo em torno de 40%, que nós oferecemos para os primeiros inscritos, tá bom? Então, quem quiser mais alguma informação, fala com a turma do perfil do Grupo Centro, mas em breve eles vão publicar algumas coisas sobre essa pré-inscrição que a gente vai lançar. A equipe está preparando algumas novidades para vocês, tá? Vai ser um curso com um enfoque mais prático para preparar todo mundo para esse momento de aplicação obrigatória da nova lei de licitações e contratos, tá? Uh, Dito isso, acho que não tem mais nenhuma informação agora. Quero apresentar a vocês o convidado desta noite, o professor Carlos Cox. O professor Carlos é membro do Ministério Público, né, promotor, mas entende muito de licitação. Tive a alegria de tê-lo como aluno na pós-graduação em licitação dos contratos do SERS, e lá claramente ele se destacou. Firmamos uma amizade, conversávamos muito, nos encontrávamos em eventos em que ele atuava também como palestrante, né? E sempre, até pela sua qualidade, eu provoquei a escrever sobre o tema. Ele sempre gostou muito do tema planejamento, né? Sempre com muita qualidade as suas intervenções nos eventos, nas aulas. Vários colegas aqui que conhecem bem o Carlos, né? A Anastácia foi aluna também da nossa pós. E aí, acho que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu perturbei tanto o Carlos que ele aceitou o desafio e publicou um excelente livro. Um excelente livro, né? Um excelente livro, excelente mesmo. Estou falando porque eu li o livro, estou quase terminando. Uh, Excelente. Eu acredito que ele fez a gentileza, inclusive, de me chamar para o prefácio, muito provavelmente porque eu tanto o perturbei para a publicação que ele me fez essa gentileza e fiquei muito honrado em publicar, realizar o prefácio desse livro, apresentar para a editora Juspódio esse livro. E o parabenizo, viu, Carlos? Porque realmente a obra ficou excelente, um livro que trata de maneira prática, mas com um nível de conteúdo em comum sobre planejamento. Então, vale muito a pena. Você conseguiu mesclar digamos, a abordagem teórica, mas também com abordagem prática na escrita desse texto. Sensacional, parabéns. Tenho certeza que é um livro que preenche uma lacuna na área, e a Juspod certamente vai me mandar cartão agradecendo pela indicação que eu fiz, tá? Mas, amigo, as apresentações aqui são menos litúrgicas, né? Mais informais, eu prefiro assim, porque a ideia da DR Live é ser um bate-papo leve, né? Ser um bate-papo leve sobre o tema que nós escolhemos. O tema que nós escolhemos hoje foi planejamento nas contratações públicas. E eu costumo provocar sempre os convidados, até para quebrar um pouco o gelo, com alguma pergunta mais pitoresca, né? Alguma pergunta mais que quebra um pouquinho esse formalismo da live, né? E eu queria que você, se você tiver alguma lembrança de alguma situação pitoresca que aconteceu com você, de preferência na área das contratações públicas, seja como professor, seja como membro do Ministério Público, algo que seja publicável, que você possa compartilhar aqui conosco. Eu queria primeiro agradecer pelo convite para participar da live e queria também agradecer a todo mundo que está aqui assistindo. E espero poder contribuir de alguma forma, trazer algum dado, alguma informação que vocês possam aproveitar aí no dia a dia de vocês, né?
E a minha história com licitações ela é engraçada, né? Porque eu tinha trabalhado como estagiário numa autarquia federal e já era na área de licitações, mas quando eu entrei no Ministério Público, ainda como substituto, eu fui para uma promotoria de patrimônio público. Então imagine assim, a gente estuda para concurso o básico, né? Da lei de licitações, as hipóteses de dispensa, de inexigibilidade, as modalidades, os tipos, enfim, aquele basicão. E aí, de repente, você se depara com ter que analisar um processo licitatório. E aí eu confesso a vocês, eu olhava ainda era processo físico, né? Então eu olhava para os processos, eu dizia, e agora, né? E tinha aquela dificuldade toda. E comecei a ler os livros de doutrina, me aprofundar. E eu sentia que ainda tinha um gap, né? Tinha uma lacuna na parte de planejamento. E aí quando ouvia o secretário municipal, quando ouvia alguém, né, que atuava nas estações, eu dizia, olha, tem que planejar, né? E a pessoa, tá, mas planejar como? Eu digo, irmão, não sei, tem que planejar. Então, assim, o livro surgiu muito dessa lacuna que existe mesmo, né, na literatura de livros. Aí eu tenho que fazer uma menção à professora Tatiana Camarão, que é quem tem um livro sobre termo de referência, né? Praticamente, Excelente, excelente. praticamente é o único livro. O Eduardo Guimarães também tem um livro, mas assim, uma dedicação mais focada em planejamento das contratações. Eu conheço só a professora Tatiana Camarão, né? Com esse foco, mas ainda assim muito específica, né? Falando de termo de referência. Só que a gente sabe que o planejamento pega outras etapas, outras tarefas, e realmente, assim, eu dizia, e aí concluo essa anedota, eu dizia para as pessoas, né? Planejem, e eles me perguntavam, mas onde é que eu planejo como? Eu dizia, não, não sei, né? Vocês que têm que descobrir. E isso eu perguntava 10 anos atrás, e praticamente até hoje, né? Continua esse questionamento, porque a gente vai falar um pouquinho, talvez, mais sobre o assunto na frente, mas realmente, assim, talvez de toda a parte de licitações, a que tem essa maior lacuna é a parte de planejamento, né? Por isso que me despertou o interesse, mesmo sendo promotor, eu não quis trabalhar na parte de controle, né? De fraude e tal. Essa parte sempre suscitou muito mais minha curiosidade, a parte do planejamento. Show, amigo. Até destacaram aqui, né, o livro que a Tatiana escreveu com o Jair Santana, querido amigo também, Jair Santana. O Nier fez um elogio, né? Nós vamos estar juntos no evento do Nier, eu acho, em Pipa, né? Um Isso. evento excelente que vai acontecer em Pipa, pessoal. E o Nier está organizando aqui no Rio Grande do Norte, a gente vai estar juntos. E o Nier elogiou muito o seu livro justamente porque por essa abordagem prática. Algumas pessoas estão pedindo aqui o link. Pessoal, eu não tenho como agora colocar o link nos comentários. Mas se alguém puder pesquisar esse link aqui e na internet colocar, eu agradeço bastante. Se não, é só entrar no site da Juspodium e colocar lá Carlos Cox, você vai achar esse livro. O livro é com essa cor aqui, tá? Azul, ficou muito bonita a capa, inclusive, linda, linda a capa. Ficou, Carlos? E tem o link na bio também, né? A história do link da bio também tem lá no Ah, link da minha pronto, bio, né? pronto. Tem na bio do professor Carlos, né? Tem na bio do professor Carlos. Pessoal, vale muito a pena realmente o livro, como o Ner falou, é um livro que conseguiu, com maestria, unir o prático com o teórico. E alguém comentou agora há pouco, né? Não, é raro um promotor saber sobre licitação. Não dá para a gente generalizar, mas a verdade é que, como membro do Ministério Público, ele atua com diversas áreas, né? Penal, né? Várias áreas, é mais comum encontrar um com grande expertise na área de improbidade, na área criminal, mas sobre a fase das licitações que os manuais não trazem, só quem vivencia a prática, que é justamente planejamento, a fase preparatória, as nuances da licitação, realmente é incomum. Na verdade, fora da atuação de quem atua com licitações de contratos, é incomum ter esse conhecimento prático, porque não é um conhecimento que esteja disponível nos manuais, acaba quem vivencia, e aí pela tua experiência você conseguiu agregar esse conhecimento teórico, esse conhecimento. Muito obrigado, pessoal, muito obrigado mesmo, a turma já colaborativa já colocou aqui o link, né? Muita gente, muito obrigado mesmo. E você conseguiu unir isso, né? E realmente parabéns, o livro ficou excelente para qualquer um que trabalha com licitações de contratos na prática, ninguém vai poder reclamar, o livro ficou excelente. Meu amigo,
antes de a gente entrar diretamente no planejamento, a fase de planejamento talvez seja uma das fases, por isso que todo mundo perguntando pelo link do livro, uma das fases mais desafiadoras agora nesse início de aplicação obrigatória da nova lei de licitações, porque eu costumo dizer que a base, a plataforma da 14.133 é muito parecida com a da legislação anterior. Então, quem fazia pregão eletrônico consegue fazer o pregão eletrônico tranquilamente na nova lei. Quem fazia a dispensa, a contratação direta na legislação anterior, consegue fazer contratação direta na nova lei sem maior dificuldade. Mas uma dificuldade para, notadamente, agentes públicos dos municípios e de alguns estados, tem sido justamente a fase preparatória. Por quê? Porque a nova lei agregou uma lógica de artefatos na fase preparatória, na fase de planejamento, que já era, digamos, uma realidade a nível de órgãos e entes federais, mas não era ainda uma realidade em vários municípios e em vários estados. Então, a exigência de artefatos como DFD, ETP, né, mapas de riscos, para fazer a gestão de riscos, e isso realmente tem sido desafiador. Eu acredito que é bem mais simples do que esses que estão temerosos acabam achando, né? Mas ter um bom manual explicando passo a passo, né? E você detalha, até de certa forma, modelos, né? Exemplos de aplicação, tanto na gestão de risco como no ETP, realmente o livro ficou sensacional. Mas há essas sensações variadas, né? Eu mesmo, por exemplo, estou super ansioso para só ver processo na nova lei, não quero mais ver 866, não quero mais ver a lei do pregão, só nova lei, né? Quem está preparado, os alunos prêmio também estão ansiosos só para a nova lei, mas tem muita gente também ainda preocupada. Enquanto pesquisador na área, enquanto promotor, como você acha que está sendo essa expectativa, sobretudo aí Rio Grande do Norte, Ceará, e também, ou nos Estados Unidos, né? E também se você acha que os órgãos estão preparados? Rony, antes de responder, você pediu para eu lembrar de uma anedota, e aí eu lembrei agora de uma muito rápida, né? Tem aquela frase bem conhecida que diz que a administração pública contrata do alfinete ao foguete, né? É. E eu fui procurar se isso é verdade mesmo. E eu descobri que a base de lançamento de Alcântara, no Maranhão, é um espaçoporto, é uma autarquia vinculada às Forças Armadas, à Aeronáutica, e é um espaçoporto que realiza licitações e adquire foguetes. E o menor município do Maranhão chama-se Nova York. E lá licita alfinete. Eu achei uma ata de registro de preço comprando alfinete, registrando alfinete, né? Então, literalmente, a administração pública compra literalmente do alfinete ao Alfinete. foguete. E aí, O problema é que tem empresa que quer vender do alfinete a foguete. Aí é que é confusão. e aí o que acontece? Agora com a nova lei, né, com essas novas. O medo, talvez, o maior desafio para a implementação da nova lei é essa mudança cultural, né? De começar a aplicar a nova lei. Já era para estar fazendo isso antes, né? A gente teve esse tempo aí para já começar a fazer, era um momento de acertar e errar, mas pelo menos pelo que eu vi, pelo que eu conversei com muita gente, poucos são os órgãos que fizeram isso. Basta você entrar no PNCP. Você pode entrar no PNCP hoje, filtrar lá por concorrência eletrônica e botar órgãos federais do Executivo Federal. Quase não teve concorrência eletrônica ainda, mesmo dos órgãos federais. Então, assim, você que é do município, você que é do estado, não pense também que a administração pública federal está tão na frente de vocês, não, tá? Pessoal, como brasileiro que somos, todo mundo praticamente deixou para a última hora. Mas é assim mesmo, né? É aquele desafio que eu brinco dizer que é trocar o pneu do carro ele andando, né? Trocar o pneu do carro. Meio que todo mundo tava ali como aquele começo de uma luta de boxe, em que um tá respeitando o outro, então tá todo mundo esperando sair os primeiros modelos, quem faz primeiro, esperando aquele município vizinho fazer a primeira concorrência eletrônica para ir ver como é que foi o modelo, para ver se copia, né? Então, esse eu prefiro entender esse momento como assim, como um desafio para você construir. Quem partir na frente, eventualmente também se errar, tem até uma justificativa, lá pensando na Lindb, né? De mostrar, olha, nós somos o primeiro órgão da região
a fazer o pregão já pela nova lei, ou fazer a concorrência eletrônica pela nova lei, né? Então, é um momento de desafio, mas é um momento de botar a mão na massa. Depois que colocar a mão na massa, vai embora. A nova lei veio para facilitar. A gente tem esse Entendi. primeiro momento em que a curva de aprendizagem ela é mais aguda, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas depois que destravar, eu acredito que vai facilitar para todo mundo. Concordo, concordo, amigo. Eu acredito que assim, houve um erro, uma falha estratégica de alguns órgãos de regulação no início, de tentar primeiro criar um raciocínio de que nós precisaríamos ter todas as regulamentações para começar a aplicar a nova lei. Isso gerou uma estagnação na aplicação, na experimentação da nova lei. Como essa regulamentação, mesmo a nível federal, só começou a ser entregue já no final do período de convivência normativa, gerou aquela convulsão, aquele problema com a primeira prorrogação do prazo de vigência. Então, isso sei lá, gerou essa letargia na experimentação. O fato de sermos brasileiros e termos essa cultura, né, talvez tenha ampliado, mas quem começou a aplicar, eu acredito que já conseguiu superar um pouco essa preocupação com o novo. Isso, pelo menos, é a experiência que eu estou tendo. Tive em 2023 todo andando pelo Brasil. Quem começou a experimentar perdeu o medo, mas mesmo assim, muita gente, eu concordo contigo, inclusive ainda apostava numa prorrogação, né? Apostava, eu falava, não apostem não. E não houve a prorrogação e agora ficaram preocupados, sobretudo porque não se prepararam sequer para criar uma regra de transição mais amena, como fez, por exemplo, Tribunal de Justiça de Sergipe, né, que é assessorado por uma aluna premium, nossa aluna premium querida Nathalie, está aqui inclusive, e aí eles criaram já um modelo de transição digamos, mais leve, né? Alguns outros municípios fizeram isso, né? Estados também, mas enfim, muitos não fizeram e aí estão preocupados, porque começa janeiro, começam a surgir demandas, precisam licitar, contratar, então estão com a dificuldade de aplicar a nova lei. Mas já vamos entrar no seu livro. Pessoal, durante a live eu vou falar aqui as regras para o sorteio do livro, tá? O livro do professor Carlos Cox. Belíssimo livro, lindo livro do professor Carlos Cox. A gente tem que pegar logo na palavra antes que esgote a edição, né? E para fazer o E, sorteio. e falta. Tá bem pertinho de acabar a primeira tiragem já. Eu acredito, eu sinceramente acho que não passa de janeiro, não. Eu acho que antes de janeiro acaba, com certeza, essa primeira tiragem. Aliás, talvez antes dessa semana, né, pessoal? Corram logo, nem esperem o sorteio. Se você ganhar o sorteio, você dá para alguém o livro. Mas com autógrafo, professor Carlos, vale muito a pena, viu? Aproveitem, aproveitem. Meu amigo Carlos, já entendo no livro, no texto do livro, você usa uma expressão, e até conversei com você mais cedo, achei bem interessante quando você fala lá no livro, né? Agora tem que fazer um trava-línguas, né? Licitotocentrismo, né? Você criou uma expressão que precisa fazer trava-língua, né? E você fala que houve já desde das normatizações de TI, feitas pelo governo federal na regulamentação das contratações de TI, começou a haver um avanço para a quebra do licitadorcentrismo, para que a gente pegue e separe adequadamente as macroetapas. Faz aqui planejamento, é diferente da seleção, é diferente da gestão contratual, né? E aí você usa bastante essa expressão, explica que a lei não quebrou plenamente o licitadorcentrismo, porque a fase de planejamento preparatório ainda está dentro da licitação, pelo menos no texto legal, mas deu um grande protagonismo a essa fase preparatória, né? Então, você, por conta disso, fala que, olha, embora não tenha 100% separado, a lei, sem dúvida nenhuma, a nova lei de licitações, ela promove uma ruptura com o licitadorcentrismo. O que é que você quis dizer? Fala para nossa galera. Cupom de desconto, Vila, já perguntando aqui se tem cupom de desconto. A gente não tem, Vilas. Não sei se Carlos depois tem como conseguir com a Juspod, mas a gente realmente não tem aqui. Mas certamente está com desconto no site. Tá? Eu acho que tá. Mas qualquer coisa a gente tenta conseguir. E tento colocar aqui depois aí nos comentários, tá? Bom, mandar um abraço pro Nier, nosso amigo, tá aí, tamo junto lá em Pipa. Quem não conhece, aproveite também, né? Porque Pipa é um lugar muito bonito, para quem não tem a oportunidade de conhecer.
Vai somar as duas coisas, né? Maravilhoso. Nier, põe o link do evento aqui de pipa, Nier. Põe o link do evento de pipa aqui nos comentários. Bom, Rony, uma coisa que sempre me incomodou foi que a estrutura da Lei 866 ela é focada na licitação. Ali no artigo 60 e pouco, fala um pouquinho de fiscalização de contratos, né? E praticamente não fala nada sobre planejamento. Ali nos artigos iniciais tem um ponto ou outro sobre planejamento. Então, quando você olha a Lei 866, ela é uma lei sobre licitações, mas ela praticamente não disciplina fiscalização nem disciplina planejamento. E isso, na prática, era para ter deixado livre, né, os gestores públicos para planejarem de acordo com as metodologias que entenderem melhor. Mas, na prática, isso estagnou o planejamento. Então, o que acontece? Praticamente tudo que a gente tem de lei, ou tudo que a gente tem de doutrina e de cursos, foi focado na licitação. Por isso que a gente praticamente não tem livros de planejamento. Se você for olhar, quantos cursos de planejamento das contratações você viu, por exemplo, de 3 anos atrás, de 3 anos passados para trás? Praticamente não existia, né? Então, centrou-se todo o foco da logística da contratação na licitação. Ou seja, por isso que eu falo licitatocentrismo, né? Colocou a licitação como foco de tudo, com isso veio o pregoeiro como centro de tudo, e parece que também todo o problema que ocorre seria culpa da licitação e do pregoeiro. Só que, realmente, a partir da legislação na área de TI, começou a se separar, né, esses processos de planejamento. E aí eu gosto de colocar como marco aquele documento do TCU chamado RCA, tá? Em que realmente eles fazem um desenho e dizem, olha, a compra pública, a logística pública, ela tem tem três processos. O processo de planejamento, o processo de seleção, que aí vai ser licitação ou contratação direta, e o processo de gestão do contrato. E esses três processos a gente vai chamar de metaprocesso de contratação. Ou seja, três processos autônomos, né, que se interligam, mas que cada um tem a sua autonomia e a sua importância. Se você planeja mal, você não tem como licitar bem. Se você planeja mal, você não tem como gerir bem o contrato. Então, quando você foca só na licitação e esquece o planejamento, começa a estourar na fase de licitação problemas que são de planejamento. Por exemplo, qualidade do material, qualidade do objeto, da prestação de serviço, por regra, vai ser um problema que geneticamente está lá no planejamento, né? Então, tem aquela história. O planejamento é o código genético da sua contratação. Se começou torto, lacunoso, né? Provavelmente aquilo ali vai impactar. Você não vai licitar bem, ou seja, não vai conseguir recrutar um bom prestador de serviço e depois também vai ter muita dificuldade para poder bem fiscalizar. E eu concluo dizendo, o que é que eu quero dizer com isso? Precisamos quebrar a visão do licitatocentrismo. Ou seja, planejar é tão importante quanto licitar. E tem mais, quando você começar a planejar bem, a licitação vai ficar muito mais fácil. Porque Sim. os problemas do mau planejamento estouram onde? Lá na licitação. Né? É uma exigência de qualificação técnica que não foi justificada, é uma exigência, por exemplo, de uma garantia que não foi devidamente justificada, é uma especificação do objeto que é muito ampla e que o pregoeiro não tem como desclassificar uma proposta, né? Ou seja, problemas que, na verdade, nasceram lá no código genético da contratação. Por isso que eu digo, vamos romper o licitatocentrismo. A nova lei não adotou até a nomenclatura que já vinha nas normas federais. Não deixou isso bem claro. É tanto que ela ainda fala da fase de planejamento como fase preparatória. Como tem gente que chamava fase de planejamento, na Lei 866, de fase interna da licitação. Ora, não, o planejamento não é a fase interna da licitação. Não é um apêndice. O planejamento não é apêndice da licitação, né? É uma etapa autônoma. Então, eu criei esse termo licitatocentrismo como uma forma de denunciar e de criticar, mas, sobretudo, para chamar a atenção. Dizer, pessoal, gestão do contrato e planejamento têm o mesmo peso, a mesma importância que a licitação em si. Não, mas eu concordo. Até porque, assim, às vezes a economia de energia no planejamento, ela vai gerar prejuízo por problemas na licitação ou na própria execução contratual, né? E isso é para licitação, isso é para qualquer contratação relevante.
Se você não para planejar bem a tua pretensão contratual, muito provavelmente você vai escolher mal a tua solução, você vai escolher mal o teu fornecedor, ou você vai ter regras contratuais que não vão ser as melhores para atendimento da tua necessidade. É aquela velha frase que a pressa às vezes é inimiga da perfeição, né? Então, o mau planejamento, ele é inimigo do bom contrato, né? O mau planejamento, ele prejudica, ou pelo menos torna muito mais arriscada uma boa execução contratual. Uma outra coisa que você falou no livro, meu amigo, é que você fez, até a própria nomenclatura do livro, né? Eu lembro que quando eu vi o título me chamou a atenção, poxa, por que logo quando eu vi o título, né? Por que ele restringiu o planejamento operacional do ponto de vista até de marketing da obra, né? E aí você, no livro, você vai explicando o porquê é planejamento operacional, você quis ser muito fiel com o objeto do livro, né? Deixando claro que eu não vou aqui abordar com minúcias o planejamento tático nem o planejamento estratégico. Vou focar no planejamento operacional, que é o que realmente importa para aqui quem está nos assistindo, que quer, que trabalha com licitação, que é o planejamento lá do processo da licitação. Fala um pouquinho para o pessoal essa diferenciação que você, inclusive, explica na parte introdutória do teu livro entre planejamento operacional, o tático e o estratégico. Bom, o que eu vou dizer aqui é algo, Rony, que toda empresa privada, medianamente organizada, faz e faz, já é algo comum na iniciativa privada há décadas, né? É você ter o que eles chamam de níveis de planejamento. Você tem que ter um nível estratégico, você tem que ter um nível tático e um nível operacional. Aquele nível estratégico é aquele nível mais genérico, assim, é de direcionar qual vai ser o perfil que você quer para a sua organização, não é? Olha, eu quero contratações mais transparentes, eu quero compras mais verdes, né, com mais sustentabilidade ambiental. Esse seria o nível estratégico, né? O nível tático, e aí é uma visão de longo prazo, né? É uma visão de longo prazo. Já o nível tático são aqueles planos mais setoriais, como, por exemplo, o plano de contratações anual, é um planejamento de nível tático. O plano, e aí um plano específico de contratações sustentáveis, um plano diretor de tecnologia da informação, tá? Um plano de sustentabilidade social. Aí são recortes temáticos, geralmente de médio prazo ou curto prazo, de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Esse é o planejamento tático. E, por fim, o planejamento operacional é o planejamento de cada licitação em si. DFD, ETP, TR, orçamento, minuta de edital. Então, nós temos que olhar a contratação pública com essa estrutura. Quando a organização tem a maturidade e tem um planejamento estratégico, que depois se detalha num planejamento tático e que depois vai desaguar no planejamento operacional, você tem, digamos assim, um sistema de planejamento bem mais robusto que facilita a vida de todo mundo. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você que está aí nos ouvindo, que é de um município, né? Ou é de um estado, é de uma autarquia estadual, de uma autarquia municipal. Não cabe a quem está fazendo o planejamento operacional e decidir sobre questões de sustentabilidade de uma contratação. A rigor, essa orientação teria que estar num nível acima. Ele até poderia desenhar isso de maneira mais específica, mas baseado em um planejamento tático ou até mesmo num planejamento estratégico anterior, tá? Então essa seria mais ou menos a ideia. O planejamento estratégico de longo prazo e cabendo à alta administração, ao governador, ao prefeito, ao diretor de uma autarquia. O planejamento tático já nível gerencial, cabendo a um secretário estadual, secretário municipal, a algum determinado conselho, né? E com um recorte de médio e curto prazo. E o procedimento operacional cabendo ao que eu chamo de agente de planejamento, ou equipe de planejamento, ou um agente de planejamento, e aí cujo escopo é o planejamento de um objeto singularmente considerado. Esses seriam os 3 níveis de planejamento. Perfeito. A ideia de um agente de planejamento, inclusive, talvez tivesse sido uma boa solução dada pelo legislador, né? Quando ele fala em agente de contratação, meio que agregando as duas, digamos, os dois macroprocessos de seleção e teoricamente também, para algumas regulamentações,
atuando antecipadamente na fase preparatória, você mescla dois momentos que deveriam talvez ser segregados, segmentados em pessoas diferentes. Eu gosto muito da ideia do agente de planejamento ou de uma equipe de planejamento, né, responsável por toda essa construção. Não necessariamente pela construção de todos os artefatos, mas certamente da coordenação do processo. Falando em artefato, você pode falar um pouquinho do DFD, o documento formal, já que a gente já entrou nos artefatos, documento de formalização de demanda, qual é a importância dele para o planejamento, né? Às vezes eu percebo que a regulamentação ela justamente não respeita esse rigor técnico de divisão entre as etapas de planejamento que você mesmo citou, né? Muitas vezes se joga para o operacional decisões que deveriam ser do tático ou do estratégico. Isso, infelizmente, acontece muito na nossa regulamentação. E muitas vezes você tem uma certa confusão entre as funções. Você não, né? Mas na prática, existe em algumas regulamentações, você tem uma confusão entre a função, por exemplo, do documento de formalização de demanda, enquanto instrumento operacional, e, por exemplo, o PCA. Né? Então, na tua opinião, explica aí o papel, a importância do DFD nas contratações públicas pela nova lei? O coitado do DFD fez igual aquele filme Esqueceram de Mim, sabe? O, esqueceram meio que do DFD e na hora assim do apagar das luzes, colocaram ele ali de forma meio torta dentro da lei 14.133. Por que é que eu digo isso? Primeiro, o DFD vai aparecer em dois momentos na lei. Um, como insumo que vai ajudar a construir o PCA. E dois, como um documento que, se cabível, vai instruir a contratação direta. E o DFD para o pregão? E o DFD para a concorrência eletrônica? Né? Não apareceu, esqueceram do coitado. Né? Então, meio que o DFD deixou de se falar do DFD quando era para se falar, de maneira mais estruturada, mais orgânica. E aí, Rony, cabe às regulamentações locais esclarecerem isso. É preciso que cada órgão aí faça sua regulamentação da fase de planejamento, trazendo o DFD como o instrumento, como o artefato deflagrador da fase de planejamento e trazendo os requisitos. Né? Isso vai ser muito interessante. Então, o que é que acontece? O DFD, isso é um fato, pessoal, foi esquecido na lei. Por quê? Porque se aproveitou um projeto de lei, né? E tudo, ou seja, naquela questão normativa, não conseguiu ficar uma coisa muito clara, muito linear. Mas aí cabe a quem está escrevendo e debatendo o assunto tentar organizar isso para você, né, que está nos ouvindo, né? Então, o que acontece? A lei trouxe o DFD em dois momentos e um de maneira meio inadequada, tá? Quando a lei fala em DFD lá no artigo 12, está falando de PCA. Esqueça aquele DFD. Aquele DFD do PCA não vai ter nada a ver com o nosso DFD do planejamento operacional. Ali é um DFD de um planejamento tático. Infelizmente, mantiveram essa nomenclatura que pode trazer confusão para você que está nos ouvindo, tá? Então, pega a sua lei, se você tem a lei aí anotada, circula lá no artigo 12, vai ter documento de formalização da demanda BOT. Isso não tem nada a ver com o planejamento operacional, tá? Então, corta lá. Segundo, A regulamentação pode, desculpa, perdão, a regulamentação pode servir até para corrigir isso, né? Deixar claro que, olha, aquele do PCA é outra função, é outra coisa, é outro planejamento, né? O DFD aqui do planejamento operacional é com a professora Isabela que está bem registrando. É o ponto de largada ali daquele processo, né? Para a gente iniciar. exatamente, né? E aí, quais requisitos? Né? No livro, eu sugiro alguns requisitos que vocês podem colocar, né? Lá. É interessante que você não deixe solto, né? O DFD, ele é, pessoal, o nosso velho memorando de solicitação de despesa. Mas ao invés de ficar um memorando solto, cada um usando um modelo, cada um fazendo um jeito, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos estruturar esse documento, vamos criar um modelo para esse artefato, ele vai ser padronizado e ele vai ter requisitos mínimos. Com isso, você vai induzir quem for preencher um DFD a ter que trazer informações mínimas que possam depois ajudar nas demais etapas do planejamento. Tá? Então, o ETP, e aí, para concluir esse ponto, o que é que eu quero que fique muito claro para vocês? O ETP é o nosso antigo documento de formalização, o nosso ETP é o nosso antigo memorando de solicitação. A lei não regulamentou bem a matéria, não trouxe como requisito, como ato deflagrador do planejamento para a concorrência e para o pregão.
e trouxe essa confusão de vincular ele também ao PCA, tá? Então, quanto ao PCA, você esqueça, tá? O DFD é o que vai começar o nosso metaprocesso de contratação. É o nosso input inicial, né? Para usar o termo técnico de gestão de processo, é o nosso input. Perfeito. Exatamente, exatamente. Amigo, falando agora, então, passando agora para outra figura, outra siglazinha interessante, nova, né, que é o ETP, né? É o ETP. Veja, tem muita nomenclatura nova na nova lei que a turma tem que ir acostumando. Agora, o ETP talvez seja a nova sigla mais conhecida, né? Ah, primeiro, explica um pouquinho da implicância que você tem com a nomenclatura do ETP e depois fala um pouquinho sobre os eixos de planejamento do ETP para explicar um pouco a função dele, né? A função do ETP, o porquê eu devo fazer ETP no meu processo. Rony, erraram pessimamente no uso dessa nomenclatura e eu fui estudar para até descobrir onde aconteceu o erro, por quê, como é que se deu isso, tá? Pessoal, o que é um ETP? Eu já quero começar com vocês dizendo que o nome correto, toda vez que se falar em ETP, o que é que eu quero que passe na cabeça de vocês? Estudo de viabilidade da demanda. É o famoso estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, tá? Então, quando se fala em ETP, está se falando em fazer um estudo de viabilidade. Amigo, é tanta gente falando que vai comprar teu livro que eu acho que vai acabar hoje no site da Justória, viu? Você já tem o do sorteio, né? Porque eu acho que vai acabar hoje. Quem Ah, tiver eu interessado, tenho em casa. eu sugiro comprar logo. Eu, eu tenho em casa. Eu mando o meu, nem que seja o meu. Tá? O meu já está todo riscado, que eu já estou revisando e acrescentando coisas. Né? Vamos lá. Pessoal, o que é que acontece? Tá? Onde é que apareceu a expressão ETP falando em licitações? Foi lá na Lei 866, no artigo 6º, no dispositivo que trazia a descrição normativa do projeto básico para obras e serviços. E lá falava que eram feitos estudos técnicos preliminares para mostrar a viabilidade técnica e econômica de uma contratação. Por quê? Porque é assim mesmo. Quando, por exemplo, uma empresa está decidindo se vai fazer um shopping aí em João Pessoa, eles contratam uma consultoria e dizem assim, olha, faça um EVTEA, um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, para saber se eu posso construir nesse terreno, se ele é ambientalmente viável, se não tem uma restrição, se vai ter retorno econômico, em quanto tempo, né? Se, para o tipo de solo, quantos andares, quantos pavimentos pode ter. Então, se elabora um estudo de viabilidade, e esse estudo de viabilidade, ele tem como elementos empíricos estudos técnicos preliminares. Porque para lá no EVTEA, que é o documento, dizer que só pode fazer, por exemplo, com tantos pavimentos, vai ter que ter um estudo de solo, uma sondagem do solo. Essa sondagem do solo, que é um documento técnico, é um ETP. É um estudo técnico preliminar, em que se estudou o solo, e aí depois você constrói um documento chamado EVTEC, que vai dizer que pode ter 4 andares. Agora, baseado em quê? Lá no ETP, ou seja, naquele estudo de solo que está em anexo. Portanto, o ETP, o documento mesmo que se produz, é um EVTEA. EVTEA, exato. E para dar lastro empírico para o que você está escrevendo no seu EVTEA, você deve produzir estudos técnicos preliminares. Essa é a lógica, tá? E o que acontece, Rony? É assim que está na primeira regulamentação de contratações de TI. Lá o primeiro artefato do planejamento era um estudo era um estudo de viabilidade técnica. Aí o que é que acontece? Aí o TCU elabora o guia de contratações de TI. Se você botar aí no Google Guia de Contratações de TI TCU, você vai baixar lá um PDF, tá? E lá, entre os documentos que vão instruir o planejamento, é o primeiro momento que alguém fala, tem que fazer o ETP, ao invés de falar de estudo de viabilidade. Eles falam que tem que ter um ETP e referencia a norma. Entendeu? Mas a norma falava em estudo de viabilidade corretamente, falava em estudo de viabilidade técnica. Depois essa exigência de ETP, ela vai ser reproduzida lá no RCA do TCU. Depois do RCA, vai para a IN da contratação de serviços. E agora vem para a nova lei. Ou seja, um erro na construção do guia, que não era nenhum normativo, né? Do guia,
entrou no RCA, que depois entrou na IN de serviço de terceirização A e que veio para a 05 nova lei. 2017. A 05 Exatamente. 2017. Entendeu? Então, o correto era falar em estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Essa é a minha implicância, tá? Isso está implicando por quê? Porque isso se você for falar com qualquer construtor, qualquer empreendedor, ele sabe o que é EVTE. Você fala, tenho que contratar um EVTE, ou seja, é a nomenclatura já conhecida, já tradicional, já sedimentada. Por que a gente vai criar uma nomenclatura que distorce uma nomenclatura que já existe para tratar do mesmo assunto? Né? Então, essa é a minha implicância. Mas tudo bem, veio o ETP, né? Não é Carlos Henrique que vai mudar, que tem poder legislativo para mudar isso daí. Mas eu quero que você saiba a função de quem escreve, eu entendo, é isso, é refletir. É crítica, sim, de quem quer ver a coisa melhorar, né? Não é crítica de picuinha, eu sei que não é fácil fazer uma lei daquela. Se eu tivesse feito a lei, teria muitos problemas também, né? Mas, assim, a reflexão que eu trago para vocês. E agora, o ponto mais importante desse nosso encontro, Rony. Quem tem feito ETP, por exemplo, para material de expediente, deve estar confuso, dizer assim, peraí, eu tenho que fazer um ETP para dizer que é viável comprar material de expediente? Isso é uma coisa meio sem lógica, né? Acredito que quem está aí na nossa live também deve pensar isso. Eu tenho que fazer um ETP, aí eu tenho que dizer se comprar água mineral, que eu compro todo ano aqui. Eu estou há 10 anos aqui no órgão, tem 10 anos aqui que a gente compra café, eu tenho que dizer se é viável ou não, é meio sem sentido, né? E é verdade. O que é que acontece? E agora eu vou falar de mindset e de eixos de planejamento, tá? Como é bom ouvir mais gente falando isso. Como é bom ouvir mais gente falando isso. E escrevendo sobre isso, melhor ainda. Pessoal, o que é que acontece? Nós temos toda organização pública ou privada. E na nossa vida também, temos dois grandes eixos de atuação. Nós temos as operações e nós temos os projetos. Falando de maneira simplificada. Isso é comum. Se tiver alguém aí que é formado em administração, vai dizer, não, isso aí é o feijão com arroz. É mesmo, mas a administração pública não descobriu ainda isso, tá? Mas vamos lá. A atuação rotineira do dia a dia é operação. Coisas novas que nós queremos fazer na nossa vida, na nossa empresa, no nosso órgão público, na nossa organização. É projeto, tá? Quando é que faz sentido eu falar em EVTEA, em estudo de viabilidade? Quando eu estou diante de um projeto. Se eu tenho uma empresa e estou pensando em expandir uma nova filial, eu tenho que fazer um estudo de viabilidade. Eu tenho perna para criar uma nova filial, né? Aí faz sentido eu falar em EVTEA. Agora, se eu estou diante de uma solução rotineira, eu tenho que usar o meu mindset tem que mudar. Eu tenho que pensar, sabe em que, Rony? Melhoria contínua. Se todo ano eu contrato, por exemplo, material de expediente, eu tenho que me perguntar, eu tenho como especificar melhor? Eu tenho como quantificar melhor? Teve desperdício? Algum item teve pouca qualidade? O tempo, o lead time entre o pedido e a entrega está demorando ou está rápido demais, né? Na minha gestão do contrato, está tendo alguma conduta que se repete muito, que vale a pena criar uma sanção específica para ela? Ou seja, quando eu falo de contratação rotineira, eu estou falando de ajuste fino, de melhoria, de retroalimentação de uma etapa de planejamento para outra. E aí eu lhe conto uma anedota muito rápida. Eu converso com muita gente, assim, eu analiso muito processo, né, no meu trabalho, mas eu também converso com muita gente que faz contratações. Tem um município grande que faz a seguinte prática. Olha que interessante. Todo ano faz licitação, coloca uma cláusula, todo ano os licitantes fazem uma impugnação, ou judicializam, ou mandam para o MP, ou mandam para o TCE. Toda licitação essa cláusula cai. Quando chega no ano que vem, eles fazem o quê? Repetem o mesmo edital. Não é fraude, não. Não é nenhuma tentativa, entendeu? É o quê? Falta de olhar a contratação anterior, procurar lições para serem aprendidas e oportunidades de melhoria. Então, o que é que eu digo? Pessoal, você vai fazer um ETP, antes de você começar a fazer o seu ETP, você tem que entender qual o seu eixo de planejamento. Se o eixo é um projeto, é algo novo, qual é o seu mindset? É o mindset de crescimento. É EVTEA. Quais as soluções de mercado? Né? Quais são as formas em que eu posso resolver esse problema? Quais são os impactos sociais positivos e negativos que cada solução pode trazer?
os impactos ambientais positivos e negativos que cada solução pode trazer. Então, meu mindset para projetos é realmente o EVTEA. Já o meu mindset para soluções rotineiras, para o que se repete todo ano, o meu mindset tem que ser outro. O meu mindset é melhoria contínua. É olhar a contratação anterior, buscar oportunidades de melhoria e retroalimentar a nova contratação. Aí, qual foi o grande erro da norma? Ao invés de criar, de dizer assim, olha, ETP, a gente vai exigir só para projetos. Solucionaria isso, tá? Uhum. Estaria resolvido. O que é que a lei fez? A lei trouxe lá os 3 incisos do ETP e só trouxe, na prática, 4 como obrigatórios. Então, disseram o seguinte, quando não for um projeto, quando você não precisar analisar tudo, você vai fazer um ETP simplificado com 4 incisos só, né? E não trouxe entre esses incisos o quê, Rony? Análise da contratação anterior. Então, ficou algo absolutamente disfuncional. Então, ele não Total. traz, né, como requisito obrigatório, quando eu estou contratando algo rotineiro, que eu analise a contratação anterior. Agora, não estou aqui parando só na crítica. Eu quero ser crítico, quero ser propositivo. O que é que você vai fazer na sua organização? Regulamentar. O Exato, exato. remédio, Rony, o remédio para todos os erros da lei é a regulamentação no âmbito local. Então, vocês vão colocar que quando o objeto for de natureza repetitiva e rotineira, será obrigatória a análise da contratação anterior, tá? Então, com isso a gente consegue fechar bem essa lógica. Já não dou a palavra, só concluindo isso aqui. Então, como nós temos 3 incisos e só 4 são obrigatórios, você pode se perguntar como é que eu justifico não utilizar um inciso? Usando o seu eixo de planejamento. Então, se eu estou dentro de um planejamento de uma solução rotineira, eu não preciso fazer um levantamento de mercado, por exemplo. Então, lá no meu ETP, você vai escrever assim, ó, deixo de realizar um levantamento de mercado, uma vez que se trata de uma solução rotineira, atualmente suprida por meio do contrato número tal e que atende a contento a necessidade da organização. Ponto. Ou seja, mas você conseguiu justificar assim porque você está com mindset, entendendo que aqui a gente está dentro de uma solução rotineira, né? E não de um projeto. Perfeito. Eu gostei muito da tua divisão. Eu acredito que. Eu não sei se a culpa foi propriamente do legislador. O que acontece? O legislador foi muito influenciado pelas regulamentações federais. Então, a nível federal, antes da lei, a lógica era uma lógica burocrática do ETP. O ETP era um instrumento formal que tinha que existir praticamente sempre, né? Primeiro nas contratações por serviço, depois até para as compras, né? Você tinha que fazer ETP sempre. Compras rotineiras você fazia ETP. O que tornou o ETP muitas vezes um instrumento disfuncional. Você fazia o ETP por quê? Porque tem que fazer o ETP. E as pessoas foram esquecendo um pouquinho do porquê fazer o ETP, qual é a função dele no processo, que é justamente a análise dessa viabilidade. É muito, muito funcional quando eu estou trabalhando em projetos ou contratações até mais complexas, né? Contratações mais relevantes. Agora, foi muito, eu acho, influenciado pela regulamentação federal, que, infelizmente, a nível de grande parte dos estados e municípios, ao invés do pessoal parar, pensar, ler bons livros, né? Ler bons livros, né? E começar a pensar um pouco e mudar esse mindset, deixar de só copiar o que vem do federal, o pessoal simplesmente repetiu a regulamentação federal da nova lei, que veio com a mesma lógica que era o federal antes. Fico feliz que na tua leitura, na tua opinião, que coincide com a minha, é contrária a essa ordinarização do ETP. Porque, na minha visão, o que ocorre com a ordinarização do ETP é a perca da função, a perda da função. A gente começa a não perceber o porquê fazer o ETP. Mesmo quando o texto da lei fala, né, diz que dá lá os elementos obrigatórios e os elementos não obrigatórios. Um dos elementos não obrigatórios é a análise de mercado. Se não for para fazer análise de mercado, para que eu vou fazer ETP? Né? Se é algo rotineiro, eu não vou fazer análise de mercado, é aquela solução, está tudo ok. Para que o ETP? É só para ter um formuláriozinho com os documentos, as mesmas informações que vão estar no TR, criar um step burocrático para só aumentar o custo transacional. Então, essa releitura, ela pode ser feita. Eu acho que a lei até deu essa. A lei, o legislador teve um grande desafio, ele teve que legislar para a União Federal, para estados e para municípios, cada um mais dispar, mais diferente que o outro. É muito difícil.
O legislador tendeu a usar, digamos, o modelo federal como lógica, mas ele não amarra a obrigatoriedade do ETP. A obrigatoriedade do ETP de maneira explícita é dada pela regulamentação federal. Tanto que, por exemplo, o estado de Pernambuco tem uma regulamentação diferente, que já se aproxima mais da lógica que você defende. O estado de Pernambuco elencou digamos, pretensões contratuais, tipos de objetos em que o ETP é obrigatório e deixa para análise concreta no planejamento operacional a decisão de utilização do ETP fora dessas hipóteses descritas por ele. Então, de maneira abstrata, o regulamento, o chefe do executivo disse, olha, para essas, eu entendo que são estratégicas, são projetos com certa complexidade, que eu quero que seja feita essa análise de viabilidade. Nas demais, você analisa, você gestor que está na ponta, analisa concretamente, porque você tem mais informação para fazer essa escolha. Eu acho que a regulamentação pode ser a forma em que, e acredito que isso vai acontecer, né? Com o tempo, com a experimentação da nova lei, a gente vai ter a oportunidade de ir atualizando as regulamentações, né? É muito difícil regulamentar sem experimentação, então quem fez, seja a nível federal, estadual, municipal, fez quase que fazendo em certos momentos um exercício de futurologia, né? O que é que pode acontecer aqui? Com a experimentação, acho que a nova regulamentação vai poder fazer a calibragem, né? Para tornar cada vez a execução mais eficiente, né? Mas, meu amigo, eu estou falando muito também e o papo tá bom, eu estou vendo que está rodando o tempo. Tá rodando o tempo e o seu tempo está em dólar, né? O cara viaja com a família, viaja com a família, eu não quero concorrer com o Mickey Não, e tem que estar imagina. à disposição das crianças. Eu vou tentar fazer algumas poucas perguntas para a gente concluir mais, tá? A primeira, para a gente fechar com a questão do DFD, do ETP e do TR, é se você poderia dar alguns exemplos práticos de como esse planejamento operacional, com a utilização desses artefatos, pode gerar resultados mais eficientes nas contratações públicas. Bom, eu acho que eu não, eu faço muitas críticas à norma, Rony, mas também não quero ser engenheiro de obra feita, né? Como eu digo, são Sim, críticas sim. nesse sentido que é difícil legislar mesmo. Quem já teve que fazer alguma norma, eu acho que já teve que fazer alguma norma aí, é dificílimo legislar. Então, legislar uma norma com esse nível de complexidade e abrangência de entes, né, e de objetos, realmente é algo muito difícil, né? E agora esse é o momento, e eu concordo com você, do ajuste fino, né? Da equalização. Olha, aqui ficou, o agudo ficou muito alto aqui, então vai ser esse momento mesmo. E eu acho que essas normas locais vão ajudar muito a fazer, né, esse ajuste fino aí. Bom, mas vamos lá. O professor Ronaldo até fez essa observação nesse sentido, né? A regulamentação local pode se inspirar na boa regulamentação federal, mas inspirar, não copiar, aproveitando para adequar, se possível, essa modelagem à sua realidade local. Essa é a grande vantagem da regulamentação. Exa exatamente, né? Bom, e aí o que é que eu vejo como vantagem nesse momento agora? Antes, o que era o planejamento das contratações na maioria dos órgãos, Rony? Era meio que assim, algo muito empírico. Você chegava num determinado órgão, determinado município e dizia assim: quem é que faz o TR? Aí diziam assim: é Pedro. Mas Pedro, por quê? Não, porque sempre foi assim. Muito do que era o planejamento nos órgãos brasileiros é baseado no empirismo do sempre foi assim, né? Então, a nova lei ela tem uma coisa boa. Ela está nos balançando, está nos tirando da nossa zona de conforto e dizendo: epa, peraí, vamos ter que repensar as contratações. Cada órgão vai ter que olhar para dentro de si, para a sua estrutura organizacional e até se perguntar: eu preciso criar algum novo órgão, né, para poder ter aderência a esse novo modelo de planejamento? Porque a nova lei ela vem para ajudar. A nova lei primeiro está dizendo o seguinte a vocês: estruturem o planejamento. Ou seja, o que antes era Pedro faz o TR, agora a gente vai modelar isso dentro de um processo. Vamos fazer aqueles organogramas, aquelas caixinhas. Então, assim, é uma atividade de governança, né? É antes do planejamento, né? É o seguinte: quem vai fazer o ETP? A sua norma tem que responder. Quais são os órgãos dentro da sua estrutura que terão atribuições para fazer o ETP? A sua norma vai ter que responder.
quais são os requisitos do ETP? A sua norma vai ter que responder. Quando é que você tem que entrar com o ETP? Você vai ter que ter um planejamento tático, um PCA, um plano de contratações anual, que vai te dizer quando tem que deflagrar cada DFD. Depois você vai para o ETP. Você vai ter os requisitos do ETP e aí você vai fazer sua norma local dizendo quando, por exemplo, vai se adotar ou não, ou quais são os requisitos que você vai entender como que são obrigatórios. Adicionais, como por exemplo, eu acho que tem que ter como requisito adicional a análise da contratação anterior. Tem que ser um requisito obrigatório se você for fazer o ETP de uma solução rotineira, tá? Como como também se eu analiso se cabe o parcelamento ou não, eu também tenho que analisar se cabe o agrupamento ou não naquele momento. Porque eu vou jogar isso lá para o TR, fica disfuncional. São institutos irmãos, né? Então, agrupamento e parcelamento são institutos irmãos. Então, você pode criar também como um requisito adicional. Analisar o cabimento do parcelamento ou do agrupamento, conforme o caso. Eu sugiro que adicione isso, né? E ao fazer isso, ao normatizar, você vai fazer uma coisa que a gente chama estruturar o processo de trabalho. Ou seja, todo mundo vai saber onde começa, onde termina, quais os requisitos, quem deve elaborar. Então a gente vai acabar com aquela coisa assim, não deve, e quando você tem isso estruturado, o que é que acontece? Fica mais fácil todo mundo entender o fluxo do trabalho, fica mais fácil entender onde travou, porque se tem pregoeiros aí nos ouvindo, Rony, e deve ter muitos, eles geralmente recebem a culpa, né? Por quase tudo. Mas se você tem um processo estruturado dentro de um organograma, você pode chamar a pessoa que está reclamando e mostrar, olha, tá travando aqui, ó. É nessa caixinha aqui, não tá travando comigo, né? Olha, entre essa e essa etapa aqui, era para o DFD ter dado entrada na data tal. Só deram entrada um mês e meio depois. Então, atrasou, não é porque atrasou com o pregoeiro. Atrasou porque demoraram a deflagrar a fase de planejamento, né? Então, eu acho que com a nova lei, se ela for bem usada, se realmente assim, houver o empenho e como é que eu posso dizer, se aceitar esse desafio cultural desse novo momento, né? E se fizer essa estruturação dos planejamentos, os órgãos sentarem e conversarem entre os atores que participam da licitação, da contratação como um todo, a gente consegue ter uma contratação pública muito mais eficiente, muito mais tranquila. O número de licitações agora vai diminuir muito com esses novos prazos de vigência. Sabe qual vai ser o desafio agora, Rony? Não é mais fazer licitação, não. Vai ter licitação uma ou outra. O desafio vai ser gestão contratual, né? Aí a gente tem que se perguntar qual é a robustez que a organização está dando para a gestão contratual. Porque com esses prazos, quase 80% das contratações ou mais nos órgãos são de fornecimento contínuo ou serviço contínuo. Com prazos tão dilargados, vai se passar de 4 anos, vai ter mandato sem ter licitação. Só que vai ter que se ter uma robustez lá no processo de gestão contratual, né? Então, eu acho que como é que a gente vai melhorar a eficiência com essa nova lei? Entendendo que a gente vai ter que dar empoderamento para o planejamento e para a gestão contratual. Esses dois processos de trabalho estando bem estabelecidos, com certeza a contratação vai ser muito melhor. Eu até brinco nos que eu dou, dizendo o seguinte: pregoeiro é capacitado todo ano, ou quase todos os anos, ou até às vezes mais de uma vez no ano. Quando você pergunta assim, quem é que já fez aqui curso de planejamento? Ninguém. Gestão contratual, um ou outro gato pingado, né? Então, assim, a percepção que eu tenho, licitamos bem, nossos pregoeiros são, por regra, capacitados, só que tem que fazer o papel que muitas vezes não é deles. Então, a gente vai ter contratações mais eficientes quando o pregoeiro não tiver que ser esse super-homem, né? E fazer atividades que não são dele, e essas outras etapas receberem o tratamento adequado e o cuidado adequado por parte do gestor. Perfeito, meu amigo, perfeito, perfeito, excelente, excelente mesmo. E até porque é o seguinte, né? Como nós vamos ter contratos de longa duração, mais relevante ainda é o planejamento. Porque se eu não tiver um bom planejamento, não adianta ter um contrato com prazo de 5 anos. Ele não vai durar 5 anos.
Eu preciso planejar bem para que essa relação seja duradoura, né? É mais ou menos como uma relação pessoal. Se você não planejar bem, vai ser algo curto. Mas se você quer algo duradouro, você vai ter que planejar, analisar os riscos, analisar os incentivos que são necessários, as regras dessa relação, desse jogo contratual. Então, o planejamento é fundamental para que eu tenha esses contratos duradouros. Meu amigo, a gente está passando o tempo, já passou, na verdade, né, da 1 hora que a gente tinha preferido. Antes da última pergunta, vou apenas falar a regra do sorteio, tá, pessoal? Como a gente já passou da 1 hora, eu vou fazer o sorteio depois, vou ver se eu faço até pelo perfil, peço para a equipe do Grupo Centrum realizá-lo, ou então eu faço pelo meu perfil mesmo, mas eu acho que eu vou pedir para a equipe do Grupo Centro realizar o sorteio e depois informe ao professor Carlos. Regras do sorteio, né? Primeira regra, seguir o professor Carlos Cox. Primeira regra, seguir o professor Carlos Cox. Segunda regra, seguir o Grupo Centro, o perfil Grupo Centro, tá? E se puder seguir o professor Rony Charles aqui também, eu agradeço. Terceira regra, ser ou ter sido aluno premium. Essa aqui vai gerar impugnação. Ser ou ter sido aluno premium. E aí a quarta regra, veja que são 4 regras, seguir o professor Carlos Cox, seguir o Grupo Centro, ser ou ter sido aluno prêmio. E aí a quarta, você vai comentar na postagem desse vídeo aqui, comentar qual foi a sua turma do curso prêmio. Olha que tem 9 turmas para você dizer lá. Foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira. Agora, por quê? A gente vai fiscalizar, tá? Vai ter o sorteio, vai ver, essa pessoa aqui está na lista dos alunos mesmo, se não tiver, passa para o próximo, viu? Vai ter Então nem fiscalização adianta, contratual, né? vai ter Não vai dar só o fiscalização carimbo de contratual. atesto, não, né? É. Não adianta blefar, tá bom, pessoal? Meu amigo, antes de passar para a última pergunta também, quero mandar um abraço. Vi que meu amigo Jamil estava por aqui, tá, ó, acabou de comentar. Um abração, amigo Jamil. Pessoal, eu vou estar, turma de Porto Velho, eu vou estar agora em fevereiro, num evento justamente do Jamil, da Public Thinker. Vou estar também no final do mês em um outro evento, seminário da MK, também em Porto Velho, e vou estar no evento que o Carlos já falou, estaremos, né? Estaremos juntos no evento que o Carlos já falou, do NIE, o evento que ocorrerá na bela praia de Pipa, né? Mas é capacitação roots, pessoal, é séria, é capacitação braba mesmo, vocês vão ter aí, e é muito bacana, eu já fui num evento lá, que a turma fica até a noite, né? E a gente dando aula extra, e é muito legal, foi muito boa a experiência que nós tivemos. Já tive num evento do Nier lá em Pipa, e ele me convidou novamente para estar lá, estaremos, né? E Naquele encerra astral com forró, maravilhoso. né? Você tem que dizer isso também, né? O dele da outra vez é um forró. Não sei se ele vai botar reggae, o que é que ele vai fazer dessa vez. Depois que acaba, no último dia, depois do horário. Aliás, bem depois do horário, né? Porque era para acabar no meio-dia, no último dia, acho que foi acabar a quase 2 horas da turma querendo mais, querendo mais. Foi muito bacana. Então, nesse mês de fevereiro, eu vou estar nesses 3 eventos, tá, pessoal? Pelo menos por enquanto que eu lembre, esses 3. Meu amigo, para a gente acabar, lembrando as regras do sorteio, seguir Carlos Cox, seguir Grupo Centro, ser ou ter sido aluno prêmio e comentar aqui nessa postagem, nesse vídeo aqui, qual foi a sua turma do curso prêmio. E aí, não nos comentários agora do ao vivo, tá, pessoal? Do vídeo que vai ficar salvo na live. Eu espero que eu consiga, que o Instagram não derrube. Aí vocês colocam lá o comentário, tá certo? Meu amigo, para a gente finalizar, então, eu queria que você passasse aqui uma mensagem, né? Primeiro, quero te parabenizar novamente pelo excelente livro. Sinceramente, pessoal, eu nem esperaria o sorteio, eu já entraria no site se eu fosse vocês e compraria o livro antes que ele acabe, porque ele vai acabar provavelmente, se brincar, acaba daqui para amanhã. Parabéns pelo excelente livro. Estou orgulhoso, sinceramente, de ter lhe aperreado tanto, né? Vou, vou falar para Rafa, falar, ó, Rafa, tá vendo? Ele tá me devendo um vinho, de tanto que eu aperrei ele. E aí você fez um livro maravilhoso. Parabéns, parabéns mesmo, parabéns. Foi um livro excepcional, excepcional mesmo. Todo mundo que comprar, que ler, certamente vai gostar muito dessa obra. E dentro desse momento, e parabéns pelas suas excelentes explanações, diferenciadas explanações sobre o tema planejamento aqui na nossa live, dentro de tudo aquilo que você falou, qual a tua mensagem, o conselho para os gestores públicos,
notadamente a nível estadual e municipal, que é para quem mais está pesando essa adaptação à nova lei, embora eu acho que a adaptação é bem mais fácil do que a maioria pensa, né? Mas que ainda não se prepararam plenamente para a nova lei. Qual a tua mensagem, conselho para eles? Agora começou 2024, agora o jogo é na Vera, não adianta ficar torcendo pela lei Jason, né? A 866 já foi, e agora se preparar para a nova lei, que é bem melhor, que eu defendo ela. Ela permite que eu faça a licitação muito parecido com o que eu fazia, mas ela me permite fazer muito melhor, né? E qual a tua mensagem, conselho para esses gestores, esses alunos, seguidores que passaram por aqui? Eu queria contar a vocês muito rapidamente aqui um exemplo. Eu tenho um amigo que é pregoeiro num município pequeno, num município de 8.000 habitantes, mais ou menos. E ele passou o ano inteiro com medo de fazer uma licitação pela nova lei. E veio conseguir fazer agora, no começo de dezembro. E foi tão mais tranquila, tão mais organizada, né? Que quando terminou, ele me disse, rapaz, Carlos Henrique, era para eu ter feito logo era em janeiro, porque eu já estaria entrando, ele só fez o pregão, aí não fez ainda outro ato. Aí eu já teria feito, era todos, né? E o que eu tenho a dizer para vocês, como quase tudo na nossa vida, o mais difícil é o primeiro passo. O mais difícil é a primeira página, o mais difícil é o primeiro dia para ir para a academia, o mais difícil é o primeiro dia de fazer o regime, né? Então, dê o primeiro passo, sente, comece a fazer o seu primeiro ETP, o seu primeiro DFD, né? O seu primeiro, adaptar o seu primeiro edital para a sua organização. Force, vai doer, vai lhe tirar da zona de conforto, vai gerar angústia, vai gerar medo, mas depois de fazer o primeiro, tudo vai ficar mais fácil, o tempo vai clarear e, como eu digo, a nova lei, quando você começar a manejar ela, você vai entender que ela veio para facilitar a sua vida, porque ela trouxe foi muito mais ferramentas, né, para você trabalhar do que elementos dificultadores, né? Então, eu acredito que a nova lei vai pegar bem e vai facilitar a vida de todo mundo. Também, amigo. E ela dá mais proteção, mais segurança para o agente público que atua, mais ferramentas, como você bem falou. Como o seu amigo, né? Como ocorreu com o seu amigo. Quem experimenta não quer mais saber do 866, 10.520. Agora, infelizmente, foi criado tanto medo para se começar a aplicar a nova lei, isso somado à nossa cultura deixar sempre para o último dia, que muita gente deixou de experimentar no longo tempo que o legislador previu. Mas quem está experimentando Tá certamente gostando? tá gostando, tá gostando, né? É como o banho de água morna, né? O cara, depois que quer, não quer voltar para água fria, mas não. É bem melhor. Pois, meu querido, parabéns pelo livro. Muito, muito obrigado por emprestar seu tempo aqui, internacional, para estar conosco. Um abração para a Rafa, para as meninas. Te desejo uma ótima semana, um ótimo resto de férias aí. Curta muito. Para todos que participaram aqui, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Foi uma live com excelentes observações de todos. E lembrando as 4 regras do sorteio: seguir o professor Carlos Cox, seguir o Grupo Centro, ter sido ou ser aluno premium e comentar na postagem que vai ficar dessa live gravada. Não adianta ser nessa ao vivo, que eu não consigo depois acompanhar. Tem que ser na que vai ficar gravada. Então tem que entrar daqui a pouco na gravada e comentar de que turma premium vocês foram. E aí a gente vai fazer o sorteio provavelmente amanhã, tá bom? Um abração, meu amigo, fica com Deus, tudo de bom para você. Um abraço aí para todo mundo, muito obrigado. Até a próxima. Até mais.